A expedição britânica de reconhecimento ao Monte Everest em 1921 partiu da Índia, com o objetivo de encontrar uma rota para a montanha mais alta do mundo e, se possível, conquistá-la. No entanto, ao retornar, a equipe não trouxe apenas relatos sobre o sucesso da exploração. Em uma entrevista com o jornalista Henry Newman, eles compartilharam uma descoberta intrigante: pegadas enormes na neve. O líder da expedição, Charles Howard Bury, inicialmente pensou que as pegadas eram de um lobo. No entanto, guias e carregadores locais insistiram que pertenciam ao lendário Metokangme, traduzido como Homem-Urso Boneco de Neve. Newman, fascinado, conversou com tibetanos que viram as pegadas e ouviu histórias sobre uma criatura misteriosa que vagava pelo Himalaia. Ao tentar encontrar um título cativante para os jornais, uma má tradução levou Newman a pensar erroneamente que estavam se referindo a um boneco de neve nojento. Então, ele inventou algo mais evocativo: o Abominável Homem das Neves. Assim, nasceu a lenda do Yeti, como é chamado em tibetano, conquistando a imaginação e impulsionando mais de um século de estudos, pesquisas e expedições. E é por isso que você está no canal Fio Interessante. Para saber mais sobre essa história, desde já, peço que se inscreva no canal, clique no sino de notificação para ficar por dentro de tudo que é sobre curiosidades e deixar o seu like para fortalecer o canal, beleza? Então vamos conhecer mais sobre a história do Abominável Homem das Neves. O Yeti, descrito como um bípede peludo com semelhanças a um macaco, varia em formas e tamanhos. Às vezes, é retratado como muito mais alto que um humano, outras vezes menor, mas incrivelmente forte. Sua pelagem, muitas vezes branca para se camuflar na paisagem nevada, também pode ser marrom avermelhada, adaptando-se ao ambiente das florestas do Himalaia. No mundo cinematográfico, o Yeti é retratado de maneiras diversas, desde um monstro assassino, como em Abominável Homem das Neves, até um personagem fofo em Monstros S.A. No entanto, quando se trata de evidências concretas da existência do Yeti, as pegadas avistadas durante uma expedição britânica em 1951 são um exemplo mais próximo. Por trás da lenda. A crença no Yeti como uma criatura física já estava estabelecida muito antes dos exploradores britânicos encontrarem suas pegadas. Durante a invasão do subcontinente indiano por Alexandre o Grande em 326 a.C., ele expressou o desejo de ver um Yeti, mas os moradores locais se recusaram, alegando que a criatura não sobreviveria em baixas altitudes. O Yeti permaneceu praticamente intocado, com muitas crenças locais que consideravam que avistá-lo era um sinal de mau presságio, até o século XX. 2 décadas após o jornalista Henry Newman popularizar o termo Abominável Homem das Neves em 1921, 2 viajantes afirmaram ter avistado 2 manchas pretas movendo-se pela neve do Himalaia. O interesse era tão grande que em 1959, a Embaixada dos Estados Unidos em Katmandu emitiu um memorando ao Departamento de Estado em Washington, D.C., sobre grupos de caçadores de Yeti se reunindo no Himalaia. Os regulamentos que regem as expedições de montanhismo no Nepal relativos ao Yeti consistiam em 3 regras para os viajantes. A primeira exigia o pagamento de 5.000 rúpias ao governo nepalês para obter permissão para procurar a criatura. A segunda estabelecia que, se o Yeti fosse encontrado, poderia ser fotografado ou capturado vivo, mas não morto ou baleado, a menos que fosse uma emergência de legítima defesa. Além disso, todas as fotografias deveriam ser entregues às autoridades. A terceira regra garantia que qualquer notícia ou relatório que esclarecesse a existência real da criatura também deveria ser comunicado às autoridades. Provas? Os entusiastas da busca pelo Yeti mantinham suas esperanças de fazer progressos e estavam atentos a qualquer pista relacionada à misteriosa criatura. No final da década de 1950, uma expedição financiada por Tom Slick, um magnata do petróleo do Texas, fez uma descoberta intrigante em um mosteiro budista na cidade de Pangboche, a mão mumificada de um suposto Yeti. O intrépido explorador Peter Byrne conseguiu adquirir um dos dedos dessa mão, supostamente após fazer uma doação financeira ao mosteiro.
e o contrabandeou para fora do Nepal. Esse feito foi realizado com a colaboração do astro de Hollywood, James Stewart, amigo de Slick, que escondeu o dedo na bagagem de sua esposa, disfarçado em uma cueca. Em 1960, outra parte do corpo entrou em cena. Após relatar avistar pegadas estranhas durante sua histórica escalada ao Everest com Tenzin Norgay, o renomado alpinista Edmund Hillary partiu em busca ao Yeti e retornou com o suposto couro cabeludo emprestado de um mosteiro em Kunjung. Contudo, testes revelaram que o couro cabeludo em forma de capacete pertencia a um animal semelhante a uma cabra. Quanto à mão de Pangbosh, análises de DNA realizadas em 2011 confirmaram que era, sem dúvida, humana. Parece que até mesmo as misteriosas pegadas vistas pelos alpinistas têm explicações. As pegadas individuais podem ter sido causadas por pedras que caíram, cuja forma foi alterada à medida que a neve derreteu. Já as pegadas múltiplas possivelmente pertenciam a um animal diferente, criando uma pegada maior e aparentemente inexplicável, quando as patas dianteiras e traseiras pousavam em locais semelhantes. Poderia existir? Relatos secundários duvidosos sobre avistamento de Yetis tornaram-se comuns, incluindo o testemunho do montanhista nepalês Ang Tsering Sherpa, que afirmou que seu pai teve um encontro com a criatura. Segundo ele, Yetis não são tão grandes. Eles têm aproximadamente o tamanho de crianças de 7 anos, mas são muito fortes, antes de mencionar os poderes mágicos frequentemente associados a esses mitos. Ang Tsering continuou com uma narrativa intrigante. Se o Yeti tivesse visto meu pai primeiro, meu pai não teria conseguido andar. O Yeti pode impedir as pessoas de andar, então ele os come. Mesmo diante de análises científicas e desmascaramento de alegações, o fascínio pelo Yeti persiste. Em 2011, especialistas e entusiastas da criptozoologia se reuniram em uma conferência na Sibéria Ocidental, anunciando uma prova indiscutível da existência do Yeti, com a descoberta de ninhos feitos de ramos retorcidos de árvores. No entanto, pouco tempo depois, o antropólogo americano Jeff Meldrum revelou que as autoridades russas falsificaram a história como parte de um golpe publicitário. Apesar disso, o Yeti tem sido objeto de notável pesquisa científica nas últimas décadas, resultando em avanços significativos. Em 2013, o geneticista Brian Sachs, da Universidade de Oxford, solicitou globalmente qualquer evidência do Yeti para análise. 2 pelos recebidos correspondiam a um urso polar pré-histórico, indicando a possibilidade de um urso híbrido como a explicação para a lenda Yeti. Apesar dessas conclusões, é improvável que todas as interpretações convençam. O Yeti, o abominável Homem das Neves, permanece como uma maravilha desconhecida da Terra, resistindo a mais de um século de empolgação, especulação e um século de crescente interesse em outras criaturas não comprovadas, como o monstro do Lago Ness e o Pé Grande. Muito obrigado por assistir até o final. Peço novamente para se inscrever no canal, clicar no sino de notificação e deixar o seu like para ajudar o canal Fio Interessante a crescer.